Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos nos concentrar nas lições do passado, as experiências de Israel ao longo do deserto que Moisés rememora ao povo e vamos perceber como essas histórias podem iluminar nosso futuro em busca de esperança. Está no ar o Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E olha, está profundo mesmo. Ao longo desta temporada, estamos estudando o livro de Deuteronômio. E eu tenho a alegria de ter amigos nessa mesa que são estudiosos das Escrituras, amam a Palavra de Deus e nos dão a alegria e o privilégio de compartilhar aquilo que eles estudam, pesquisam conosco aqui ao longo desses 3 meses. Eu começo a apresentar para vocês o meu amigo pastor Daniel Carvalho, líder de Ministério Pessoal e Escola Sabatina, que é o promotor do Guia de Estudos para o norte do Brasil. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, pastor Vinícius. Só aqui fazer uma pequena distinção, ali no norte do Brasil, a União Norte compreende os estados do Pará, Amapá e Maranhão. E temos a União Irmã também, que é o noroeste do Brasil, onde está a sede ali, Manaus e outros estados próximos. Um abraço para as duas uniões, que são escritórios, né, da igreja para administrar a igreja naquelas regiões. Seja bem-vindo, meu amigo. E no passado era uma união inteira, uma união só, né, e depois foi dividida. Separou ali, né? Eu aproveito, pastor Vinícius, se você me permite, mandar um abraço para minha esposa. Isso é importante, viu? Mandar um abraço para minha esposa, irmã Dilmara Carvalho, para Yasmin e para Liz Sofia. Muito bom. Então agora eu estou tranquilo para continuar esse programa, porque agora eu já fiz a primeira coisa. Você estava tenso com isso, né? Porque se você não manda... Agora eu estou tranquilo. Isso é importante. Aproveito e apresento também o pastor Elias Brasil. Seja bem-vindo, pastor Elias. O pastor Elias, que é o diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, que é o escritório que administra a igreja para todo o globo terrestre. Seja bem-vindo, pastor Elias. Muito obrigado, é um prazer continuar aqui com você. Olha, o ponto aqui está falando para mim, pastor Elias, que é o seguinte, que ele mandou abraço para a esposa e se os outros não mandam, pode ser que gere problemas para os outros, então aproveita. É verdade. Eu preciso mandar o meu abraço para minha esposa, Mágila, que está nos assistindo, e também para meus filhos, para o Guilherme e para o Gustavo, que estão também atentos a esse programa. Muito legal, a professora Mágila também foi minha professora, um abraço para ela. E o Guilherme, eu tive a alegria de ter sido professor dele no ensino médio, e hoje você me diz que o Guilherme está fazendo doutorado em teologia em Princeton, né? Tem muito a ensinar. Olha que bacana. Guilherme, olha, muito legal, um abraço para você e queremos você também aqui nesse programa, viu? Em algum momento a gente vai estar com você aqui, se você aceitar. É só mencionar, eu não mencionei o pastor Elias, o doutor Elias Brasil. Eu tive o privilégio de ser o aluno dele, né, no Salt Fadba, nós estudamos no mesmo período, e o pastor Elias foi um professor de várias matérias do Antigo Testamento, dentre elas, Pentateuco. Então, aqui nós estamos tranquilos para consultar o mestre. Então, pastor Elias, se ele falar alguma coisa errada, eu tiro um ponto aqui da média dele. Estou bem perto dele, vai puxar aqui o meu blazer. E temos aqui também a alegria de receber mais uma vez nessa semana o pastor Diogo Cavalcante, que é coordenador de livros denominacionais da Casa Publicadora. É um amigo querido e é bom ter você também conosco, Diogo. Pastor Vinícius, olha, muito obrigado. Me sinto muito feliz em continuar, como o pastor Elias disse aqui. E agora eu vou mandar meu abraço também, né, para a Thalita, a minha esposa, Thalita, e o Lorenzo e a Sofia, que são meus filhos. Que legal. Um abraço muito carinhoso para minha família. E eu vou mandar um abraço também para a minha esposa, a Ariane. Eu vou olhar aqui para a Ariane, para você, minha querida, e para a Ana Clara e para a nossa família. Eu amo vocês, estou com saudade. Então, eu vou pedir ao meu querido amigo Diogo para fazer oração agora para o estudo da lição. Vamos orar. Nosso bom Deus, nós te agradecemos, Senhor, o privilégio que nós temos de nos debruçar sobre a Tua Palavra. Amém. Ouvir a Tua voz que clama aos corações. Pai querido, por favor, fala ao nosso coração neste estudo, seja o nosso mestre, o nosso guia, esteja com todos os que nos estão vendo e ouvindo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, você mencionou
na lição anterior, pastor Diogo, que o Deuteronômio é o livro do amor. E eu percebi que nessa introdução aqui foi bem amorosa, Bem né? amorosa. A gente fica Isso contagiado, tudo né? contagiado pelo livro de Deuteronômio. Bom, o Deuteronômio foi escrito por Moisés. Moisés é o grande profeta, um grande estadista, um grande líder, um grande servo de Deus. É um gênio humano, cheio de criatividade, cheio de inteligência, de competência, de capacidade. Liderou uma multidão pelo deserto, tirando do Egito e levando até as portas de Canaã. A história da vida de Moisés é recheada de experiências poderosas que nos oferecem lições preciosas para a vida. E Moisés foi tudo isso por conta, obviamente, da influência do Espírito Santo e porque, em grande medida, Moisés representa em toda a sua trajetória aquilo que o Messias faria pela humanidade no futuro. Moisés, em linguagem teológica, portanto, o pastor Elias, é um tipo de Cristo. Não é? E a gente vê isso em destaque em várias ocorrências de sua vida, em especial no momento em que ele intercede pelo povo no Monte Sinai, o povo de Israel, que havia cometido um grave pecado contra Deus, quebrado a aliança que haviam feito muito recentemente. E Moisés, num gesto de amor inigualável para um ser humano até aquele momento, espelha o caráter de Cristo e pede para Deus riscar o nome dele do livro da vida se Deus resolvesse destruir o povo conforme ele havia dito. Então Moisés aqui é um tipo de Cristo, não é isso, pastor Elias? Exatamente. Duas coisas me chamam a atenção nessa experiência de Moisés. Uma é digamos assim, a ligação, a conexão dele com o povo. Mesmo depois de ter passado por várias situações com o povo, ele amava aquele povo de tal forma que ele estava disposto a morrer por aquele povo. Então, o que ele disse para Deus, né? Se tu não podes perdoá-los, então risca o meu nome. Então, Moisés tinha este profundo comprometimento com as suas ovelhas, com os seus liderados. Mas um outro aspecto que me chama a atenção também na experiência de Moisés, e no contexto mais amplo nós vamos ver isso, é que Moisés tinha uma preocupação com o caráter de Deus. Se o povo não fosse perdoado, se naquele momento Deus tivesse rejeitado o povo, o que as nações pagãs diriam de Deus? Que Deus enganou, Deus traiu o seu povo, ou que pelo menos não teve a intenção de cumprir a sua palavra. Então Moisés tinha essa preocupação com o caráter de Deus. Então esse é um aspecto fundamental que nós encontramos, além do aspecto, obviamente, da intercessão dele, como você mencionou, é um tipo de Cristo. Então esses dois aspectos me impressionam muito na experiência de Moisés. Isso é uma coisa muito interessante, porque o senhor destacou as duas pontas aí do ministério de Moisés. Falar com Deus e falar com o povo. Então Moisés se preocupa com o caráter de Deus, com o nome de Deus, e com o amor que ele tem a Deus, portanto ele preserva a reputação divina, mas de outro lado também ele tem uma preocupação com o povo a quem ele tem que conduzir. Então Moisés, ele representa aí perfeitamente o intercessor, o papel do intercessor, aquele que se coloca entre Deus e a humanidade, e ele vai equilibrando essas duas pontas, dando a cada uma delas aquilo que é próprio, né? A reputação, a glória para o nome de Deus, de um lado, e o cuidado, a proteção, o perdão para o povo de outro lado. Pastor Diogo, em Êxodo capítulo 32, versículo 32, há uma passagem interessante, que aqui aparece o ponto alto, aqui um dos pontos altos dessa intercessão de Moisés. Ele diz assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ele fala para Deus isso, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés pede que Deus perdoe o pecado do povo. Que significados essa palavra perdoa, esse verbo perdoa aqui, em especial vindo da língua original hebraico, informam para a gente nesse momento aqui? Veja, é bem interessante que a gente tem até um ditado muito comum que todo tradutor é um traidor, né? Todo tradutor é um traidor. Porque nem sempre a gente consegue traduzir perfeitamente o que o original quer dizer. E esse foi um caso, porque talvez uma melhor tradução aqui, talvez mais literal, seria agora, pois, carrega-lhe o pecado. Carrega-lhe o pecado. E aqui nós temos um ponto também bem interessante, é que há quase que um lapso no texto,
em que você poderia colocar ali 3 pontinhos. Em que Moisés ele está vacilando diante de Deus, diante da grandeza da situação, da crise que ele está enfrentando e da possibilidade de o povo ser destruído. E isso ocorre pelo menos 4 vezes com Israel. 4 vezes Deus fala de destruir e Moisés intercede. E é interessante como o profeta, nesse momento, ele funciona como um agente duplo, não é? Porque ele representa a Deus diante do povo e representa o povo diante de Deus. E com Deus, Moisés é suplicante, mas com o povo, Moisés bate duro. Fala, por que vocês fizeram isso? Mas lá diante de Deus, defende. Ele fala em nome do povo, ele ajuda o povo. Então, neste momento, a gente vê aqui, nessa linha que o pastor Elias colocou, de um profeta pedindo para Deus carregar os pecados. E não foi o que Cristo fez por nós, né? Ele carregou em si, lá em Isaías 53, diz que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. E aqui o verbo nassá, ele tem esse sentido, né? De você pegar algo e colocar em cima de si. E foi isso que Moisés pediu para Deus. Carrega os pecados deles, não somente perdoar. Porque eu posso dizer, olha, eu te perdoo, né, Daniel? Ok, a dívida está para lá. Mas você pensar assim, em carregar é diferente. É você tomar o peso do outro e levar nas suas costas. Isso mostra também que o perdão dos pecados, acho que essa palavra original aí revela que o perdão de pecado não é uma coisa assim tão simples como as pessoas pensam. Pecado simplesmente apagou ali, Exato. Perdão. Não, Exato. o perdão implica que há uma transferência do pecado para alguém. Nesse caso, Deus pega aquele pecado que estava sobre o povo, que resultaria em condenação, em ira divina sobre eles, e Deus já tinha esboçado essa ira dizendo, eu vou destruir. Não. Deus puxa para si e carrega esse pecado. E isso vai se cumprir literalmente em Cristo, no Calvário, quando Cristo, de fato, carregando os pecados da humanidade, conforme você colocou, atrai sobre si a ira divina, que deveria cair sobre aqueles que haviam cometido o pecado, mas porque Cristo carrega o pecado, ele é objeto dessa ira. Então, é muito interessante isso, mostrando que Moisés entendia bem o que significa a resolução do problema do pecado. É transferência de pecado, é confissão que transfere para Deus em seu santuário, e Deus acaba maravilhosamente atraindo para si mesmo a condenação para que nós pudéssemos ou possamos viver. É lindo isso, né, Daniel? E aqui nós vamos vendo que Deus está espelhado no caráter de seu servo Moisés, que é um líder servidor, bondoso, cuidadoso, é um grande pastor, né? É interessante, pastor Vinícius e amigos, quando você falava, eu lembrava, por exemplo, Deus, desde o período em que Moisés era um príncipe, já havia um propósito estabelecido para que Moisés desenvolvesse um grande trabalho de liderança frente do povo do Senhor. Que privilégio, né? Mas a compreensão de Moisés enquanto líder precisava ser trabalhada. Quando a gente percebe Moisés lidando com o primeiro problema que surge, ele pensa, Deus tem uma missão para mim, eu tenho que libertar esse povo, mas esse povo cabeça dura, tem 2 ali brigando. Ele vai para defender e nesse afã ele mata uma pessoa. Então, a concepção de Moisés enquanto líder, mesmo na vontade de fazer o seu papel, ele tem uma atitude de liderança totalmente contrária àquilo que Deus estabeleceria para ele. E aí nós vemos Moisés caminhando esse período todo, deserto, Midian, etc. Quando nós percebemos Moisés no capítulo 32, verso 32, esse para mim é um texto assim extraordinário, porque eu olho para ele e digo assim, como é possível? Como é possível um líder se colocar a tal ponto? Então ele diz, Senhor, se não é possível perdoar, carregar as imputações deste povo, então me desconsidera como teu líder. No geral, as escolas de liderança, elas vão ensinar, por exemplo, que você é o líder, os liderados são subalternos, eles precisam respeitar, entender, porque o projeto tem que acontecer e o seu papel é estar ali para que isso aconteça. E eu lembrei de uma escola de liderança, Robert Greenleaf, em 1970, ele era um CEO de uma grande empresa norte-americana, ele traz o conceito da liderança servidora. E ele tenta apresentar no seu aspecto de trabalho, com os seus liderados, com aqueles que entram em contato com ele, o papel de que o ser humano, atender às suas necessidades enquanto pessoa, é o papel primordial da liderança. E a partir daí eles poderão contribuir de forma mais feliz, etc. E esse é um conceito que vem chegando aqui um pouco mais retardado, digamos assim, né? Ele vem se apresentando no contexto da liderança hoje.
Mas esse é um conceito muito antigo. Esse é o conceito que Moisés apresenta aqui. Quem é Moisés senão um líder servidor? Não no sentido de ser servidor, aquele que não toma a frente, não, mas no sentido de se colocar à disposição ou à margem para que tivesse o povo a bênção do Senhor. Que líder teria a capacidade de fazer isso? No geral, eu diria, o problema é de vocês, já falei tanto, não querem? Tudo bem. E Deus falaria, Moisés, estou com você, tudo bem, vamos... Uma outra nação pode ser levantada. Mas Moisés não abre mão, porque ele é um líder servidor. E aí eu faço uma pergunta para mim, enquanto líder, né? Nós que lideramos de alguma forma um grupo de pessoas, ministérios na igreja, ou alguém que nos assiste agora que lidera o ministério. É muito mais fácil você liderar, e se não deu muito certo, você diz, próximo, compõe a equipe. Mas na experiência de Moisés, o líder servidor, Deus espera que a gente faça algo mais, que se importe de fato com aquelas pessoas, e a partir daí poderá surgir uma nova forma de ver o trabalho, de se engajar, de se envolver, a partir da postura do líder, que se espera em Cristo. O líder, servidor, por excelência, como ele foi. Ô Vinícius, só na linha do que foi mencionado, Moisés fez o que fez porque ele era um imitador de Deus. E Deus, ao longo da história da criação, a redenção, ele é um servidor da raça humana. Moisés estava simplesmente imitando a Deus. Exatamente isso. Um detalhe também, quando ele chama ali os anciãos para dividirem as responsabilidades, ele se fala lá para dividirem os fardos, não é? Então, bem refletindo esse caráter, né? Perdoador de carregar o peso, né? Porque exatamente isso é administrar pessoas, né? As pessoas cometem falhas. Nós não somos robôs, e especialmente depois da entrada do pecado na história da humanidade, nós vamos cometendo falhas. Então não dá, não é, pastor Daniel, para dizer assim, ó, cometeu erro, então dá licença, não temos que chamar outro. O trabalho do líder é exatamente esse papel formativo, como um pai, né, que vai olhando para os seus filhos e vai vendo o que eles podem ser, né? E aí, pastor Vinícius, eu concluiria só dizendo o seguinte, quando as pessoas, e vamos pensar na comunidade, vamos pensar nas pessoas da empresa em que eu trabalho, quando elas olham para mim e percebem que eu não sou daquele líder que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ou daquele que está se aproveitando da função, porque tem muito isso, as pessoas percebem assim, poxa, mas ele parece que não está nem aí para a gente, parece que só quer ser servido. Quando elas percebem um estilo de liderança diferente, que é o que reflete a Bíblia, elas abrem o coração. Elas dizem, poxa, tem algo a mais aí, deixa eu entender melhor o que é isso. E é aí que nós podemos, como Moisés e como Abraão, proclamar as verdades daquele que tirou das trevas para a maravilhosa luz. Muito legal isso que você falou, Daniel, e essas coisas estão na palavra de Deus e estão no nosso guia de estudos, que eu quero recomendar que você tenha para acompanhar essa conversa saborosa que temos aqui toda semana. Esse é um material especial que tem abençoado gerações de cristãos, que é a lição da Escola Sabatina, e nesse trimestre com o tema de Deuteronômio. Recomendo que você conheça mais em cpb.com.br. O Lições da Bíblia vai para um breve intervalo e volta já já. Como você mencionou, os 10 mandamentos são as 10 palavras de Deus. Na criação, Gênesis 1, Deus cria com 10 verbos, aparece o verbo falar ali 10 vezes. Então a criação vem à existência através da palavra de Deus e o verbo aparece 10 vezes. Então em em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, que também repete os 10 mandamentos, Deus novamente cria com a sua palavra, mas agora Deus cria um povo, dando-lhes a lei e fazendo uma aliança com eles. Voltamos com o programa Lições da Bíblia e no bloco anterior estávamos conversando sobre o ministério de intercessão amoroso, o ministério de Moisés, que representa o caráter de Jesus. Quero fazer um oferecimento para você. Toda semana nós mostramos para você esse material que é uma grande bênção na vida de estudiosos da Palavra de Deus, que é o comentário da escritora norte-americana Ellen White sobre o livro de Deuteronômio. Aqui nessa revista nós temos uma seleção das principais falas e principais textos da autora sobre este livro precioso das Escrituras. Se você deseja conhecer mais sobre o comentário de Ellen White sobre Deuteronômio, você já sabe, você encontra em cpb.com.br. Amigos queridos, nós estávamos conversando no bloco anterior sobre o ministério de Moisés, intercedendo pelo povo, e como esse ministério espelha o caráter de Cristo. Mas agora nós vamos adentrar um pouco mais, vamos pousar aqui no livro de Deuteronômio, em seu primeiro capítulo,
E há uma coisa muito interessante que Deuteronômio, capítulo 1, verso 1, começa com a seguinte expressão: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. São estas as palavras. Na Bíblia hebraica, o nome do livro de Deuteronômio, inclusive, vai remeter à palavra, davar, aqui, ou davarim, nesse caso, que é o plural da palavra davar, que significa palavras. São estas as palavras que Moisés falou. Veja que Moisés, como nós dissemos lá em programas, ou no programa anterior, ele estava preparando o povo para entrar em Canaã. Então, ele pronuncia um discurso, ou discursos, ou palavras, que ele espera que as pessoas ouçam e que esta comunicação resulte em crescimento e em bênção para o povo. O uso dessa expressão é importante porque é bom lembrar que Moisés, por exemplo, começa Gênesis, que é o primeiro livro da sua série, mostrando a criação do novo mundo e do ser humano Deus fazendo isso a partir das palavras que pronuncia. Então veja, Deus agora está também pronunciando palavras proféticas por meio de Moisés para criar um conjunto de cidadãos que vão adentrar na terra prometida. Isso é importante para nós hoje no sentido de que a palavra de Deus pronunciada e registrada nesse livro também, ela ecoa em nossa vida e nos prepara para a cidadania celestial. Agora, pastor Diogo, essas palavras foram pronunciadas de acordo com Deuteronômio capítulo 1, verso 3, no ano 40º. O que isso ensina? O que isso informa? O que isso nos lembra nesse discurso de Moisés aqui? Bom, pastor Vinícius, esse é um ano muito importante para Israel nessa fase, porque ali em Números, capítulo 14, verso 34, nós temos ali uma sentença divina a Israel, dizendo o seguinte, que segundo o número de dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão a experiência do meu desagrado. O que isso significa? Que o povo de Israel estava para entrar ali na Terra Prometida, em pouco menos de 2 anos saindo do Egito, mas por causa da rebelião desse povo, quando foram espiar a terra e disseram que seriam destruídos pelos cananeus, Deus falou, então agora vocês espiaram por 40 dias, vocês ficarão aí no deserto por 40 anos. E esse tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte, que uma lição não aprendida no passado, ela se transforma numa lição a ser repetida e exercitada na vida, talvez por um longo tempo. Na escola nós temos a recuperação, nós temos a repetição de ano, na minha época existia muito isso, repetir o ano, não é? E esse é o terror dos alunos, não é? E aqui Israel repetiu o ano, mas não apenas um ano, mas 40 anos. Por quê? Porque Deus entendeu que eles precisavam de uma escola, e Ellen White trabalha muito isso nos seus livros, que é a escola de Cristo, que é a experiência da vida transformando a nossa compreensão de Deus. Então, que Deus gostaria, e não aconteceu, de ensinar por meio de simplesmente ali a sua revelação, que já era suficiente, não foi suficiente para Israel. Eles precisaram de 40 anos. E eu gostaria só de dar um toque naquilo que você mencionou, que as palavras de Deus, elas provocam ecos criadores. E aqui as palavras de Deus, elas provocaram um eco criador de um novo futuro. Então, o plano de Deus era que o povo seguisse direto para Canaã. O povo não quis. Então, Deus criou um novo futuro. E esse futuro preparou Israel para que eles realmente internalizassem o que Deus queria que eles vivessem e aí sim se preparassem para chegar, aí sim, como um povo renovado, uma nação constituída em Canaã. Então, eu creio que isso seja expressado, e o texto é muito rico, e nós temos aqui também o princípio de ano, em que cada dia representa um ano, e isso impacta as profecias de Daniel 9 e tantas outras ali na Bíblia. Pastor Elias, a expressão palavras, vamos usar aqui em português, né, ela tem um peso muito forte nas Escrituras, né?
aqui aparece, e o livro de Deuteronômio aparece muitas vezes, os discursos, eles são importantes no contexto bíblico. Veja que, por exemplo, os 10 mandamentos, em realidade, são as 10 palavras de Deus, o decálogo. Qual a importância dessa expressão e seu significado mais amplo, a expressão palavras, ou davar nas Escrituras, né? O pastor Diogo mencionou que elas criam ecos de... Vamos repetir essa frase, pastor? Ecos criadores. Ecos criadores, isso é muito importante, né, pastor Elias? Com certeza. A palavra davar na Bíblia hebraica, ela também tem um significado de atos, de ações, de eventos, de fatos históricos. Tanto que o livro dos reis são as palavras dos dias, ou os eventos que ocorreram nos dias dos reis. Então a palavra está ali, o termo devarim aparece ali para se referir a ações, aos atos dos reis. Interessante isso porque na mente divina não há uma desconexão entre a palavra e a atitude, né? A palavra ela resulta basicamente naquilo que ela se propõe. Nós vivemos num tempo hoje em que as palavras, no contexto da corrupção, da mentira, né? As pessoas falam coisas, mas aquilo não se cumpre, né? Existe um descompasso entre aquilo que se fala e a realidade, mas no discurso divino sempre aparece o ato resultante daquela palavra. E, obviamente, Deus respeita, nesse sentido, a condicionalidade e a liberdade humana. Às vezes ele pronuncia palavras que só não se tornam atos realizados porque a parte que ouve resolve não ouvir, ou resolve não crer naquilo que está sendo produzido ou pronunciado. Mas se a parte humana ouve aquilo dali, internaliza aquela comunicação divina, aquela palavra divina se torna o ato criador de Deus, né? Se torna um ato criador de Deus. Pastor Vinícius, você puxou um fio aí que eu sou tentado a esticar um pouco mais. Como você mencionou, os 10 mandamentos são as 10 palavras de Deus. Na criação, Gênesis 1, Deus cria com 10 verbos, aparece o verbo falar ali 10 vezes. Então, a criação vem à existência através da palavra de Deus e o verbo aparece 10 vezes. Então, em em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, que também repete os 10 mandamentos, Deus novamente cria com a sua palavra, mas agora Deus cria um povo, dando-lhes a lei e fazendo uma aliança com eles. Muito interessante essa questão da Deus falando para criar, né? Lá cria o mundo material e o ser humano, e aqui criando os cidadãos do território que ele quer que habita. E isso também tem eco, na verdade não é só eco, é uma realidade hoje, né? Porque nós somos candidatos a sermos cidadãos do céu. Então essas mesmas palavras pronunciadas por Deus, elas continuam ecoando em nossa mente. E nosso papel é ouvir essas palavras hoje. O que Deus tem a dizer? Você vai ser puro, você vai ser santo. Deus está dizendo essas coisas. Eu só preciso ouvir isso. E essa audição vai resultar, pela fé, em atitudes que vão materializar em 3D o assunto, o discurso divino em nossa vida. A prática. Pastor Vinícius, apenas um exercício aqui. O que foi mais fácil para Deus? Criar o mundo em 6 dias ou criar Israel? 40 anos. O que é mais fácil? Deus criar o mundo em 6 dias ou criar um cristão em nós? Criar um servo de Deus em nós? Eu acho que é uma pergunta... Excelente a pergunta. Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso é o mais difícil. Exatamente. E é o verbo barai, o verbo criar ali. Não, é excelente pergunta, pastor Diogo, porque Deus criou o mundo em 6 dias. Mas para... É engraçado isso. Para criar uma nação, para entrar em Israel, foram necessários 40 anos. Né? E eu destacaria que, embora o tempo para criar a nação tenha sido maior, não é que Deus tenha dito, puxa vida, estava mais fácil fazer isso aqui. Na realidade, Ele faz e espera com todo esse tempo, a benevolência, porque o amor está implícito, é o caráter de Deus. Então, Deus esperaria até um tempo maior, se fosse necessário, como Ele esperou no contexto de Noé, como Ele espera no nosso contexto. Então, esperar para Deus não é um problema, desde que possamos dar indício de que estamos voltando, que estamos com o coração aberto, estamos retornando. Daniel, só não te cortando, mas eu preciso fazer isso. Você imagina o seguinte, Deus falar para separar água de terra é mais fácil porque a água não tem vontade. Ela vai e separa da terra conforme a palavra dele. Mas quando Deus fala para o ser humano, Deus respeita a escolha, a liberdade, né? É o amor. Então, o grande pedagogo, o grande mestre, ele vai com paciência, vai falando e vai repetindo. O Deuteronômio é exatamente isso, né? A repetição da lei.
Deuteronômio significa isso, a lei repetida. Deus vai repetir por quê? Porque o povo vai ter que aprender. E essa aprendizagem, ela não é assim automática. Nós não somos autômatos. Nós somos seres livres, infectados com o problema do pecado, o que distorce a nossa capacidade de ouvir com clareza aquilo que Deus está falando. Na realidade, nós temos uma tendência a nos opor àquilo que Deus fala, então Deus realmente precisa de tempo para trabalhar conosco. Eu vou destacar um ponto aqui em relação, o pastor Diogo mencionou, né, quando Deus fala, ele cria, né? E quando Deus nos pede aqui em Deuteronômio, Deus está pedindo ao povo todo o tempo, ouve Israel, ouve Israel. Mas o ouvir não seria aquele ouvir passivo, né? Em que você senta e diz, sim, não, então eu vou escutar, tá bom, pode falar. É o ouvir prático também. É aquele em que eu escuto para poder obedecer aquilo que Deus deseja que eu faça. Então, tanto nas palavras em que Deus fala e as ações acontecem, Ele espera que no nosso ouvir a transformação aconteça, as mudanças aconteçam. E eu queria ir para um ponto aqui, ele parece ser um pouco mais aberto dentro do tema que nós estamos trazendo, mas é que Deus traz uma promessa para o seu povo. E Moisés, aqui no capítulo 1, nessa parte introdutória, verso 9, 10 e 11, ele rememora dizendo assim, olha, e Deus multiplicou, e Deus cumpriu, Deus fez crescer. Quando a gente lembra, por exemplo, ainda lá de José, o episódio dos irmãos, né? E o povo que veio, agora era um povo infinitamente maior, que num período no Egito estavam sob a liderança servil, de líderes que não tinham temor do Senhor, mas agora era uma nação santa, agora era propriedade peculiar, precisava de novos líderes. Mas Moisés não teria condição de sê-lo, simplesmente ele que vai liderar todo esse movimento. E quando a gente pensa no povo de Deus, no movimento, a gente pensa num movimento organizado, que Deus escolheu, chamou para um propósito. E aqui vem um aspecto que eu gostaria de destacar, que é Moisés, ele compartilha a liderança. Moisés delega. Robert Coleman escreveu um livro, já da década de 60, chamado Plano Mestre de Evangelismo. Ele apresenta ali 8 princípios que espelham em Jesus como um líder e que nós podemos, digamos, aplicar para a nossa realidade. Um desses é delegar, você delega e você acompanha. Então, Moisés assim o fez. Ele delegou para que a liderança fosse ampliada e, dessa maneira, essa multiplicação ela não fosse defeituosa. Porque o povo poderia se multiplicar 2, 3 vezes mais, 2 milhões ou mais do que isso, mas ser um povo que não teria compreensão da lei. Como é que isso é possível? Então, agora Moisés tem líderes cristãos, espirituais, conhecedores da lei, que vão numa quantidade de 500, de 100, de 50 e de 10, continuar dizendo, olha aqui, ó, ouve Israel, o Senhor. Multiplicando aqui. Multiplicando. Então, quando a gente olha para a igreja hoje, eu queria até tocar aqui o pastor Elias, que pudesse falar um pouquinho desse aspecto, como é que a igreja, quanto à organização e os parâmetros bíblicos, como é que a gente pode ter essa percepção na nossa realidade hoje quanto igreja? Não somos um povo desorganizado. E Deus faz a multiplicação acontecer através da organização, porque Deus é um Deus organizado. Né? Pastor Elias, Deus estabeleceu uma nação e Deus pretendeu que essa nação se multiplicasse. Então, nós vemos aqui 2 coisas muito importantes. Deus cria um organismo, um povo, não é? E deseja que esse povo cresça. Nós vivemos num tempo hoje em que as pessoas parecem ter alguma aversão com organização, com instituição, e já tem uma repulsa em relação a essas coisas, como se essas coisas tivessem problemas em si mesmas. E também outros têm problema com o contexto de multiplicação, porque vai parecer pragmatismo, exagero em determinadas ênfases, e é verdade que existem problemas nessa área em muitos pontos. Mas quando a gente olha que Deus estabeleceu uma organização e deseja a multiplicação, que lições nós temos hoje como povo de Deus a respeito disso? É interessante, esse primeiro capítulo de Deuteronômio, como várias outras passagens de Deuteronômio, está recapitulando, repetindo aquilo que aconteceu antes. Então, o que Moisés está falando aqui sobre a organização do povo e a nomeação de auxiliares é algo que ocorreu antes. Ele está simplesmente reavivando a memória deles. Mas o povo, depois de algum tempo peregrinando pelo deserto, em seguida eles perceberam que não poderiam avançar sem algum tipo de estrutura. Então aí foi estabelecido que Moisés explica aqui a partir do verso 9 do capítulo 1, né?
é preciso uma estrutura, é preciso uma organização para que o povo possa marchar de forma organizada, possa alcançar os propósitos de Deus. Mas quando nós analisamos a estrutura, nós vamos além daquilo que Moisés está falando aqui nesses versos específicos. Nós vemos, por exemplo, a estrutura do santuário. A estrutura do santuário não era aleatória, o santuário estava ali no centro, no meio de Israel. O santuário era como se fosse o quartel-general de Deus, do supremo comandante, porque os exércitos egípcios, quando avançavam para suas batalhas, e eles se acampavam, eles se organizavam dessa forma. A tenda do faraó ficava no meio. E ao redor, as diferentes unidades do exército se organizavam com seus estandartes. Israel estava organizado da mesma forma, na sua trajetória, nos seus acampamentos ali no Sinai. E quando alguém de fora olhava para aquele povo, eles viam a primeira coisa, que era um povo organizado. Segundo, eles viam que aquele povo tinha uma liderança. Só que não era uma liderança humana normal. Havia líderes humanos, havia toda uma estrutura, mas o supremo comandante é Deus. Enquanto Deus era entendido como líder supremo e máximo da nação, a nação sempre avançou. Mas quando um líder humano quis ocupar o lugar de Deus e fazer coisas que cabe a Deus fazer, então aí a nação entrou em apostasia. Então essa é a esperança. Mas a organização ela é indispensável em qualquer sistema e a Bíblia ensina isso de forma muito clara. A questão é, a liderança precisa estar sempre submetida ao líder maior. Que bênção. O programa Lições da Bíblia vai para um breve intervalo e volta já já. Quando a gente olha para Israel, parece que Israel está disléxico. Deus fez tudo o que fez, o pastor Elias mencionou, os atos grandiosos de Deus. E a gente, quando lê, pensa, se eu estivesse lá no mar, se eu presenciasse a nuvem. E o povo vê tudo isso, mas tem a compreensão de Deus de maneira equivocada. Voltamos com o programa Lições da Bíblia e estamos passeando pelo lindo livro de Deuteronômio e aprendendo lições preciosas da verdade da palavra de Deus. E eu quero aproveitar para apresentar para vocês e oferecer para vocês esse estudo bíblico que se chama A Verdade. E chega mais perto aqui. Ele foi desenvolvido pelo pastor Luiz Gonçalves, para você chegar mais perto da verdade da palavra de Deus. Temas preciosos das Escrituras, alguns dos quais nós tocamos aqui, outros são expandidos nesse estudo. Eu ofereço para você para conhecer mais a Jesus e a sua verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é a promessa de Jesus, e você encontra nesse livro, ou nesse guia de estudos aqui, em forma de DVD, que você pode receber gratuitamente na sua casa, passando um WhatsApp para a gente, o número está aparecendo em sua tela, ou ligando para o mesmo telefone que está aparecendo aí, tá bom? É um presente do Lições da Bíblia para você. Amigos, nós estamos lembrando das coisas, aliás, nós não, quem está lembrando é Moisés, a gente está aqui caminhando com ele, né? E Moisés, no seu sermão, está fazendo uma apresentação histórica a respeito do que ocorreu de mais importante naqueles 40 anos de jornada. E Moisés destaca um ponto em seu sermão que é muito importante, que é a rebelião que os filhos de Israel tiveram exatamente quando estavam às portas de entrar em Canaã. Rebelião esta que resultou em 40 anos ao invés de 40 dias. A rebelião em Cádiz Barneia. Bom, Deus estava ali, pastor Elias, dando ao povo uma oportunidade de enxergar ainda mais o seu poder. Veja que Deus faz coisas, entrega as coisas de bandeja para nós. Ele estava entregando a terra de Canaã para eles, mas havia gigantes naquela terra. Então, o povo, segundo o próprio Moisés disse aqui, resolveu mandar espias para lá. Não foi uma ação divina mandar espias. Deus já disse, a terra é de vocês, vão entrar que as coisas vão acontecer. Não precisar de confirmação. Vamos lá conferir como é que é o negócio. E eles conferiram, viram que a terra era boa, manava leite e mel, trouxeram cacho de uva tão grande que teve que ser trazido por 2 homens e tudo. Porém, mas sempre tem, né, pastor Diogo, uma conjunção adversativa separando o bom do ruim. Porém, o que, pastor, que eles viram lá? Eu creio que eles viram os gigantes e quando a gente tem uma fé fortalecida, tem fé em Deus, qualquer gigante se torna insignificante diante de nós. Mas quando falta a fé, qualquer probleminha se torna um gigante. E esse foi o grande problema de Israel naquele momento,
porque faltou-lhes a confiança no caráter de Deus. Deus havia libertado eles do Egito através de grandes ações, aberto o Mar Vermelho, conduzido eles pelo deserto. Quando eles chegam na fronteira, quando estavam para entrar na casa, na terra prometida, parece que faltou aquela confiança e agora o desânimo bateu. E eu creio que esta foi a grande falha deles, né? Não confiar no caráter de Deus, não confiar no Deus que os havia libertado do Egito. Para Deus isso é muito importante, porque Deus tem aqui uma ação, uma reação forte, né, pastor Diogo? Sim. Veja, o pastor Elias destacou, Deus havia feito grandes coisas, preparando aquele povo para confiar mais nele. Mas agora eles duvidam e questionam. Deus não gosta que a gente descreda o que ele fala, né? É verdade. Aqui no versículo 27, né, nós temos aqui que eles ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Bem, é totalmente o contrário do que Deus estava fazendo, né? Nós estávamos comentando aqui no intervalo, você até mencionou isso. Eu gostaria de elaborar um pouquinho, dizendo que eles aplicaram as palavras de Deus, o que a gente chama hoje de hermenêutica da suspeita, que é o seguinte: Deus disse isso, mas por que será que Deus disse isso? Isso está escrito aqui na Bíblia sobre Davi? Não, esse é um discurso do vencedor. Não, a Bíblia falou que Jesus ressuscitou. Será que foi mesmo? Então, essas perguntas céticas, né? Essas perguntas que desconfiam, refletem o mesmo espírito da serpente que estudamos na primeira lição, no primeiro estudo aqui. Então, esse é um sentimento, e aqui em Hebreus nós temos a natureza da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Em outro verso nós temos lá que temos que, ao pedir coisas para Deus, crer que Ele é o nosso galardoador, o nosso recompensador. E eles não creram nisso. E eu fico pensando, né? Quantas vezes nós perdemos bênçãos porque desconfiamos? Quantas vezes nós perdemos bênçãos porque duvidamos, porque não acreditamos? E aqui, o que Deus mais queria, por favor, acreditem, vai ser melhor para vocês. Mas eles não acreditaram. Olha, é muito interessante isso. Duvidar da palavra de Deus é sempre muito perigoso, né? Suspeitar daquilo que Deus disse. É muito mais seguro confiar naquilo que Deus disse. Um jargão desse programa que eu tenho usado aqui sempre é: se está na Bíblia, é bom para você. Então confia no que está na Bíblia. É bom, Deus tem bênçãos para você. E veja, Moisés disse, olha, que o povo disse o seguinte: o Senhor está com ódio de nós, você mencionou isso. Deus tinha amor, Deus tem amor. Me lembra aqui o pecado contra o Espírito Santo, né? Que Jesus elabora isso lá, dizendo que é atribuir as ações de Deus ao diabo. Ou seja, ver o diabo onde Deus está fazendo e vice-versa, né? Por que, pastor Daniel, muitas vezes a gente enxerga o contrário do que Deus está propondo para nós? Que circunstâncias, às vezes, interagem na nossa vida que impedem a gente enxergar os planos de Deus para a nossa vida? Isso me lembrou o tempo que eu comecei a usar óculos. A gente tem a questão da dislexia, né? Aquela percepção equivocada, e isso atrapalha um pouco o desenvolvimento. Quando a gente olha para Israel, parece que Israel está disléxico. Deus fez tudo o que fez, o pastor Elias mencionou, os atos grandiosos de Deus. E a gente, quando lê, pensa, se eu estivesse lá no mar, se eu presenciasse a nuvem. E o povo vê tudo isso, mas tem a compreensão de Deus de maneira equivocada. E aqui, olhando aqui, eu parei no capítulo 13, no verso 33, quando o povo, lá em Números, né? Quando o povo dá um relatório, tendo de justificar o porquê que eles não querem ir para a terra que Deus falou que daria. Eles dizem, olha, ali tem muitos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles passaram a ter uma percepção equivocada. Primeiro de Deus, depois de si mesmo. Então eles assim, não, eles são gigantes, Deus não pode com eles. E essa é a nossa percepção também, nós estamos vendo enquanto gigantes. Eu lembrei de um texto bíblico, é pela contemplação que nós somos transformados. Então, se eu contemplo a grandiosidade de Deus, o seu poder, eu olho para trás, vejo os milagres, vejo que Ele foi fiel, isso mantém minha fé aquecida. Mas quando eu não olho para o que Deus fez, mas me detenho aos problemas, aos gigantes, é igual o povo, e não muda muito a realidade do que acontece na Daniel, nossa caminhada espiritual. Você veja uma coisa muito interessante que você está falando. A nossa autoestima está muito associada com aquilo que a gente pensa, o que as outras pessoas pensam a nosso respeito muitas vezes. Por exemplo,
Uma criança ela se sente mais segura quando ela tem certeza que seu pai e sua mãe a amam. Veja que o povo aqui, e veja que Deus é o pai, e Deus ama, mas para o povo Deus tem o quê? Ódio, né? Ódio. Não, E é por isso que eles têm uma visão deturpada a respeito de si mesmo. Nós somos gafanhotos, porque eles não estão protegidos, eles imaginam. Então faltou confiar de que eles têm um pai poderoso, amoroso, e isso elevaria a autoestima deles. Olha, nós somos fracos mesmo, eles são grandes lá, mas nosso Deus é forte. Ele já provou isso, e Ele nos ama, Ele vai conduzir a nossa vida. É interessante, pastor Elias, que em Deuteronômio capítulo 2, a partir do verso 9, Moisés, em seu discurso, lembra ao povo que os moabitas e os amonitas, que eram povos descendentes de Ló, eles também tiveram uma promessa de terra, parte daquela terra ali, e que eles também tiveram que desalojar os gigantes que moravam ali. E é interessante, paradoxal e irônico pensar que esses moabitas e amonitas tiveram mais fé que os descendentes de Abraão, que tiveram medo dos gigantes, né? Agora, vamos entrar num ponto delicado aqui. Deus disse, olha, eu vou dar a terra para vocês. É de vocês. Mas lá tem muita gente ímpia. Então, eu quero que vocês vão lá e exterminem todos os habitantes daquela região. Depois de 430 anos que Deus deu de graça para aquele povo, chegou o momento do extermínio. E o extermínio incluía, inclusive, as crianças. Como entender isso? Pergunta difícil, né, pastor Elias? Essa é uma pergunta complexa. Ela tem sido debatida e analisada e respondida de várias maneiras ao longo da história. Mas, mais recentemente, devido a determinadas ideologias, certas percepções desconstrutivas da Bíblia, como o pastor Diogo acabou de mencionar, isso tem levado as pessoas a questionarem ainda mais. Mas quando a gente analisa essas histórias, estes episódios, à luz da Bíblia como um todo, à luz do caráter de Deus, como ele se revela da criação até a redenção, a gente consegue entender. E eu vou aqui apenas mencionar alguns pontos. Um dos pontos é que nós temos que entender em relação a essas histórias, que em nenhum lugar a Bíblia está dizendo que a gente hoje deve sair por aí fazendo a mesma coisa. É importante. São pontuais, tem que ver com a história de Israel no contexto das promessas que Deus fez. Uma vez que Deus prometeu uma terra para eles, essa terra tinha que ser possuída, tinha que ser tomada. Havia cananeus lá, teriam que ser desapossados. Mas essa conquista da terra não era arbitrária. Deus revela para Abraão que ele daria a terra, mas que não daria imediatamente. Teria que esperar ainda 400 anos, porque a iniquidade dos habitantes ainda não havia se completado. Então tem misericórdia de Deus. Tem misericórdia junto a eles. Estavam recebendo oportunidades. Outra coisa que nós vemos também, especialmente em Levítico, capítulo 18, capítulo 20, tem uma série de legislações ali, inclusive proibições de incesto e uma série de distorções, especialmente na área de sexualidade, sacrifícios humanos e outras coisas, onde Deus diz assim, vocês não devem fazer como os habitantes da terra fizeram. Porque eles fizeram isso, eu vou os vomitar da terra, a terra vai vomitá-los, alguma coisa assim. Então, é muito claro as práticas desses povos que eram completamente opostas ao caráter de Deus. E outro ponto que eu quero destacar aqui, para a gente entender essas histórias, é que Deus reage contra o pecado. Deus não pode ficar indiferente à rebelião e à transgressão humana. Chega um momento em que a justiça virá. E se Deus não executar a justiça, isso significa que Ele não nos ama. Porque a justiça, o amor e a ira de Deus estão interconectados. E o amor, muitas vezes, precisa se revelar na forma de juízo, na forma de destruição do mal. Então, esses são aspectos extremamente importantes. E um outro aspecto que eu quero mencionar é que, normalmente, as pessoas reclamam que Deus mandou Israel destruir os cananeus depois de 400 anos, mas dificilmente reclamam do dilúvio, em que os antediluvianos receberam só 120 anos. Até menor. Então, a destruição dos cananeus ela é consistente, digamos assim, com aquilo que nós vemos em relação ao dilúvio. E, ao mesmo tempo, ela antecipa o que Deus vai fazer no final da história, que é a destruição, a erradicação aí do mal, de Satanás e todos aqueles que se apegaram e devotaram sua lealdade a Satanás. Eu quero enfatizar um ponto que o senhor destacou, que é exatamente a questão de Levítico capítulo 18, e no versículo 24 diz assim, um texto que o senhor citou de cabeça. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. É bom lembrar isso, sabe? Aqui em Levítico 18, Deus está prescrevendo o tipo de coisa, o tipo de conduta que não deve ocorrer entre os cidadãos
que vão viver em Canaã. E essa descrição, ela é muito ampla e apresenta uma situação caótica da moralidade daqueles povos. Como o senhor disse, incesto, uma série de pecados gravíssimos que eram cometidos ali, bestialismo, homossexualismo, uma série de coisas que deturpavam e contaminavam aquela geração e que a medida da iniquidade chegou e transbordou depois de 400 anos. Então, eles inclusive sacrificavam seus filhos aos ídolos e coisas dessa natureza. Então, disse, olha, não é para fazer igual a eles. Eles eram dessa maneira e isso levou ao extermínio. Isso mostra que Deus tem uma repulsa contra o pecado, conforme o senhor colocou, e que nós não podemos brincar com essa situação. Deus é amor, é justiça, é graça e é misericórdia. O seu plano está em ação em nossa vida e nós precisamos apenas nos expor a Ele, ouvir sua voz maravilhosa, suas palavras de amor que são pronunciadas para criar um novo ser à imagem e à semelhança de Deus. Confie no que Deus diz, ouça a voz dEle e você vai ser abençoado, você vai ser transformado. A palavra de Deus é poderosa e o poder de Deus está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Quero convidar você a continuar conosco nesse estudo na semana que vem. Deus tem muitas bênçãos para falar para você e para a sua família. Então espero você na próxima semana. Um forte abraço e até lá.